Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos agradecendo nesse momento por todas as bênçãos que temos recebido. Por tudo, Senhor, nós te agradecemos e te rogamos também que abençoe os nossos lares. Que possamos, Senhor, receber todas as dádivas, a paz, o amor. Só temos a agradecê-lo. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, meus irmãos, nós hoje iremos fazer algumas reflexões a respeito desse tema. Atire a primeira pedra. Muitos de vocês já devem estar associando esse tema à passagem da mulher adúltera, no Evangelho. E é isso mesmo. Nós vamos trazer essa passagem do Evangelho e traçar algumas considerações, algumas reflexões que são úteis para nós nos dias de hoje, bem? Então vamos lá. Bem, nós iniciamos então com essa passagem da mulher adúltera, que está em João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Então os escribas, que eram os doutores da lei, e os fariseus, homens poderosos na época de Jesus, traziam essa mulher adúltera para que Jesus fosse consultado a respeito disso. Então eles trouxeram a mulher e levaram até Jesus, que nesse momento escrevia na terra com o dedo. Jesus não se abalava, se manteve sereno, tranquilo, e o doutor da lei veio até ele e dizia: Mestre, a lei de Moisés diz que esta mulher precisa ser apedrejada. Que pensas tu sobre isso? E ficaram ali na expectativa. E Jesus, calmamente, responde a eles, dizendo: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Desconcertou aqueles homens. Era tudo que eles não esperavam ouvir. E aí o que eles fizeram? Foram saindo um a um, do mais velho para o mais moço. E assim foi. Quando Jesus ficou com ela, sem a presença daqueles que o acusavam, ele pergunta a ela: mulher, onde estão? Ou seja, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. E aí finaliza essa passagem com Jesus dizendo a ela: nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Era como se Jesus dissesse a ela: olha, minha filha, daqui para frente reconstrói teu destino, regenera tua conduta, fixa essa lição moral em ti. Você que já viveu essa experiência, daqui para frente, renove-se para que você não atraia de novo esses teus acusadores. Então, o que Jesus fazia? Ele dava uma oportunidade para a pessoa ter uma vida digna dali para frente. Então, cabia a ela agora fazer diferente. Tá? Então, vamos lá. Bem, a lei mosaica e a execução por apedrejamento. Então, veja, esse apedrejamento que eles estavam querendo cometer contra aquela mulher estava dentro da lei mosaica. A lei mosaica era a lei de Moisés, que está lá no Velho Testamento. Então, se você abre a Bíblia, a lei mosaica está no Velho Testamento, tá certo? Porque foi antes de Jesus. Então, essas leis especificamente de condenando ela à morte está tanto em Levítico como em Deuteronômio. Nós colocamos ali Levítico capítulo 20, versículo 10 e Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, no Velho Testamento. Só que nessas leis diz o seguinte, que nesses casos de infidelidade conjugal, ou seja, em casos de adultério, ambos
tanto o adúltero como a adúltera, tanto o homem como a mulher, estão sujeitos à pena de morte. Nesse caso, fica a pergunta: e o adúltero? Foi trazido apenas a mulher? É assim? Então, inclusive tem uma mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 85, o título é esse, e o adúltero, onde Emmanuel vai justamente fazer uma reflexão a respeito disso. Então, veja, nesse caso em questão, havia um machismo, né, na época, né, no povo. Então, os preconceitos muitas vezes poupavam o homem. Então, Jesus percebendo, né, o erro generalizado ali, né, quer dizer, a mulher recebendo toda a culpa, que seria compartilhada entre os dois, mas ela ficou com toda a culpa, e eles também, que por sua vez, também tinham as suas mazelas íntimas. Né? Eles não estavam isentos dos pecados. Né? Então, Jesus, vendo todo aquele quadro, o que ele fez? Sabiamente, o raciocínio rápido, por ser um espírito extremamente evoluído, ele colocou aquelas palavras que impediram que aqueles homens iniciassem o apedrejamento e, inclusive, se retirassem. Né? Então, é isso. Tá? Bem, esses homens que tentaram, né, fazer tudo isso, eles estavam mal intencionados. Esses escribas, quer dizer, esses doutores da lei e fariseus, eles estavam mal intencionados. Por quê? Qual era a intenção deles? Era neutralizar a influência de Jesus sobre o povo, porque Jesus ele estava cada vez mais ganhando espaço, notoriedade, né, o amor das pessoas, ele com seu auxílio, com suas palavras de consolação, de consolo, né? Por tudo aquilo que ele realizava, ele estava ganhando notoriedade e tudo isso incomodava a estes homens da época que eram religiosos, homens da lei, então eles tinham todo um poder e isso estava incomodando. Então, qual era a intenção deles? Justamente isso, neutralizar. Então eles queriam colocar uma cilada para Jesus. Se Jesus condenasse a mulher ao apedrejamento, como iria ficar essa imagem, né, perante o povo, a imagem de bondade, a imagem de um homem misericordioso? Então, de alguma forma, eles iriam conseguir também, desta forma, manchar um pouco essa imagem. Se Jesus não condenasse a mulher, ele estaria sob falta grave, porque ele estaria contrariando a lei mosaica, era uma falta grave, ele seria tido como um traidor. Então, a intenção deles era encurralar Jesus, né? Era colocar ele numa cilada, mas Jesus, um espírito altamente evoluído, um espírito puro, um raciocínio rápido, soube desfazer todo esse plano, né? Então, se saiu muito bem, tá? Jesus sabia com quem ele lidava, porque esses homens, o que se sabe deles, né? Segundo os relatos do Evangelho, que eram pessoas, eram homens que eles se preocupavam muito com o culto externo, com formalidades, né? E Jesus era pura simplicidade. Então, eles eram muito preocupados com tudo aquilo que estava externo, tudo que estava fora deles, mas intimamente eles não haviam se melhorado. Eram pessoas dominadoras, orgulhosas, né? E desta forma Jesus os conhecia, né? Sabia com quem estava lidando. Tá? A autoridade espiritual e a força moral de Jesus. Então veja, isso fez toda a diferença, porque esses homens estavam diante da virtude. Ele era a própria virtude, Jesus. Né? Então, se fosse qualquer outra pessoa do planeta Terra, que não Jesus, a dizer aquelas palavras, muito provavelmente aquele apedrejamento iria acontecer. Só que Jesus fez toda a diferença. Né? Um espírito puro, o espírito mais evoluído que já esteve entre nós. Né? Ele, na hierarquia espiritual, ele já está no topo,
no mais alto grau evolutivo, é um espírito puro, que já alcançou a perfeição, né? Quando a Terra foi formada, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Então, ele é extremamente experiente. Então, é como se Jesus, ele devassasse aquelas mazelas daqueles homens. É como se Jesus questionasse a consciência deles, né? O que a consciência de vocês diz? Então, ele constrangia aquelas pessoas, né? Ele paralisou aqueles homens. Então, vindo de Jesus, não teve como ir para frente esse apedrejamento, porque se tratava de alguém extremamente evoluído, né? Então, isso fez toda a diferença. E isso, logicamente, que numa escala muito menor, né, também é uma lição para nós. Qual é a nossa autoridade moral, muitas vezes, para realizar uma crítica, para fazer um julgamento? Não é isso? Então, logicamente, a gente volta a dizer, numa escala muito menor, mas a autoridade moral também se faz necessária diante de alguém que nós estamos criticando, julgando, né? Nós temos autoridade moral, né, para isso? E a maior lição dessa passagem, qual é a maior lição, gente? O silêncio de Jesus, né? O silêncio de Jesus é algo que nos ensina muito. Por quê? Né? Se fosse conosco, se fôssemos nós no lugar de Jesus, qual é a nossa tendência? O que aconteceu mesmo? Com quem foi? É mesmo? Onde? Foi ela, com ela? Ela caiu na lábia dele? Então a gente já começa já a fazer críticas, né? A comentar, a falar, a julgar, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Então a gente tem essa tendência de falar daquilo que a gente não tem conhecimento de causa. Né? Então, Jesus, ao silenciar, ele que tinha autoridade moral para julgar, para falar, para dizer alguma coisa, né? Ele, como um educador, como um mestre por excelência, ele silenciou. Então, isso é uma lição para nós. Né? Se ele, que tem condições, nos julga, vamos nós julgar. Né? Então, essa é a lição. O ensinamento cristão, não julgar o outro. Então isso é muito claro, né? Para nós não julgarmos, né? Como é muito comum a gente se comentar, né? Quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, existem 3 dedos voltados para nós, né? Então, veja, a gente tem uma tendência de ser mais condescendente conosco e mais rigoroso com o outro. É uma tendência pela nossa própria imperfeição, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, no item 13, ele vai fazer algumas considerações sobre isso. Ele vai falar, olha, não é pra gente, sabe, ir ao pé da letra, a gente não ficar, não julgar e pronto. Não. Não colocar isso de uma forma tão literal assim, porque ele fala, a letra mata e o espírito vivifica, então a gente precisa tirar o espírito da letra. Então veja, o que ele vai colocar? O que nos motiva a julgar aquela pessoa? O que me motiva é desconsiderar aquela pessoa. Nesse sentido, o que ele vai dizer, Kardec? Nesse caso não tem desculpa, é maledicência, é maldade, então nesse caso não tem desculpa. Mas se o que te motiva a julgar é para reprimir o mal, e ainda mais se for resultar num bem, isso é praticamente um dever da pessoa, né? Tanto para ajudar aquela pessoa, né? Nesse sentido, e também para ajudar na questão da sociedade em si, né? Como que você vai acabar com o mal se você fechar os olhos para ele, né? Então tem que ter esse discernimento, segundo Kardec. Qual é a sua intenção? Qual é a sua motivação? Né? Se você for desqualificar aquela pessoa, né? Se o seu intento é prejudicar a pessoa em si, aí é maledicência, aí é maldade. Mas se você quer reprimir o mal, o erro em si, aí é um dever.
tá certo? E por que a gente precisa ter um cuidado? Porque o próprio Evangelho nos alerta sobre um ponto extremamente importante, que é esse aqui, olha, que está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Seremos julgados na mesma medida em que julgarmos nossos semelhantes. Isso é uma lei espiritual que muitas vezes a gente não dá importância. Então, é assim, se eu critico alguém, se eu julgo uma pessoa, eu abro campo para que, no momento em que eu também errar, em que eu errar, eu abro campo para que outros me critiquem na mesma medida em que eu critiquei aquela pessoa. Se eu sou intolerante, se eu não perdoo uma pessoa, eu abro campo para que, quando eu me equivocar, quando eu errar, intolerantes cruzem o meu caminho. Então, o que a gente tira de lição daí? A gente deve evitar isso, né, gente? Evitar o julgamento, porque nosso telhado é de vidro, né? Então a gente atira a pedra no outro, existe o retorno, né? Tem o retorno. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? Bem, e por isso também a gente precisa se autoconhecer. Né? A gente precisa mergulhar em nosso mundo íntimo. E é o que a doutrina espírita nos recomenda. Né? Por que é importante o autoconhecimento? Porque a partir daí a gente vai percebendo o quanto a gente é falível, o quanto a gente necessita do perdão dos outros, o quanto a gente necessita da tolerância dos outros, da misericórdia dos outros. Então, se eu preciso do perdão do meu irmão, se eu preciso da tolerância, da compaixão dele, por que eu vou exigir dele? Exigir que ele não erre, exigir perfeição. Por que eu vou ser rigoroso com relação a ele? Se eu também sou falível. Percebe? Então, por isso a necessidade de nós nos conhecermos, porque muitas vezes a gente traz aquela falsa imagem de que nós somos infalíveis, quando na verdade todos nós que estamos aqui no planeta estamos a caminho da perfeição, mas ainda nos falta muito, né? Por isso que estamos nesse planeta ainda de provas e expiações rumo à regeneração. Bem, diante de tudo isso, mas o que nós vamos fazer perante o erro? Vou ser conivente? Vou cruzar os braços diante do erro? Bom, a gente traz alguns apontamentos, né, alguns caminhos à luz da doutrina, à luz do evangelho. Então, olha só. Não confundir pecado com pecador. Não vamos confundir quem erra com o erro. Né? Então, a gente tem a tendência em fazer uma salada com isso. Misturar, condenar o pecado assim como o pecador. Né? Mesmo sabendo que nós também estamos sujeitos a pecar. Né? Então, o que nós precisamos fazer? Isso pode acontecer até no próprio círculo familiar, né? Às vezes nós sabemos, ou no círculo de amigos, aquela pessoa, né, que nós amamos, que nos são caras ao coração e que está num caminho que nós sabemos que não é um caminho bom, está no caminho do erro. E aí o que nós precisamos? Nós condenamos o erro, não a ela. Então nós precisamos ajudá-la. Então a gente precisa fazer de tudo para quê? Para tirá-la do caminho do erro, para regenerá-la, né? Reencaminhá-la. Então a gente faz de tudo, pede ajuda, faz tudo o que for possível. Se não conseguirmos, não a condenarmos por ela não ter esse discernimento e nem nos condenarmos por não conseguirmos ajudá-la. Né? Entregamos a Deus, porque Deus tem recursos infinitamente maiores do que os nossos. Né? Porque não podemos esquecer que o pecador, a pessoa que erra, é infinitamente maior do que o pecado. Então nós não podemos deixar de estendermos a mão a ela, porque na verdade, veja, Jesus, quando estendeu a mão àquela mulher, certamente ele não estava provando o adultério, mas ele estava sim acolhendo esta mulher, que errou. Então é assim que a gente deve proceder como seguidor de Jesus. Acolhermos quem erra, mas nem por isso vamos aprovar o que ela faz, certo? Um outro caminho é se colocar no lugar de quem errou. Então, esse cuidado de se colocar no lugar da pessoa, por quê? A nossa medida, o nosso parâmetro, né, muitas vezes não é o mesmo para aquela pessoa. Então, eu olho do meu ângulo, muitas vezes eu tive uma boa formação, eu tive o amor de mãe, o amor de pai,
né? Tive toda uma orientação desde a infância, e às vezes aquela pessoa que eu estou julgando, aquela pessoa que errou, ela não teve a mesma realidade que eu, ela não teve os mesmos, todos esses cuidados, né, desde a infância. Sem contar que nós não temos como saber como foi as encarnações passadas dela, o que a levou muitas vezes a chegar nesse ponto. Então, todo o nosso julgamento, ele é sempre parcial, porque nós não temos essa visão completa do mundo dela. Cada um de nós tem o nosso mundo íntimo, não é? Então, nos colocarmos no lugar dela, será que se eu tivesse no lugar dela, nas condições em que ela vive, será que eu também não iria cometer esses mesmos erros? Então, esse cuidado também, tá? E essas palavras que são muito comuns em Jesus, vai e não peques mais, né? Então a gente gostaria de comentar alguma coisa sobre o pecar, sobre pecado. O que quer dizer pecado? Pecado é sair do alvo, fugir do alvo. Porque o que a gente aprende na doutrina espírita? O que os espíritos falaram a Kardec? Que todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes e que estamos todos num caminho evolutivo, né? Estamos caminhando para Deus. Cumprindo, para isso nós precisamos o quê? Cumprir as leis divinas, respeitar as leis divinas, né? E nem sempre isso acontece. Então, todas as vezes que a gente se desvia do cumprimento da lei divina, nós pecamos. Então, pecar é sair do alvo. Então, quando Jesus falava não peques mais, era para quê? Para que a pessoa retomasse o cumprimento da lei divina, né? Saísse desse caminho sinuoso e retomasse o caminho reto, porque todas as vezes que fala de retidão, caminho reto no Evangelho, é justamente isso, é cumprir as leis de Deus, cumprir as leis divinas. Se a gente levar isso para os dias de hoje, por exemplo, se nós estamos num tratamento na casa espírita, a espiritualidade oferece os recursos necessários para que a gente se restabeleça, para que a gente melhore. Então, se a gente tá passando por uma série de passes, nós vamos ter todo o amparo, recebendo aquelas energias salutares, né? Só que assim, o que se espera? Da mesma forma que Jesus dizia naquela época, permanece nos dias de hoje. Vá e não peques mais. Ou seja, que nós possamos, a partir desse atendimento dentro da casa espírita, que a gente passe a justamente retomar um caminho bom, né? Que a gente se avalie, verifique aquilo que a gente precisa melhorar, fazer um esforço, ter boa vontade em querer se corrigir, né? Tudo isso vai fazer com que a gente conserve, né, esses benefícios recebidos na casa espírita, né? Então, para que a gente possa se manter bem, a gente precisa desse esforço para seguir um caminho reto, um caminho do bem. Cada um de nós tem a sua fragilidade, então nós precisamos avaliar o que é a minha fragilidade, o que eu preciso melhorar em mim. Então, tudo isso faz parte do tratamento. Porque senão, o que acontece? Os benefícios que eu recebo na casa espírita, eles vão se escoando. E a pessoa, muitas vezes, passa o tempo e ela não consegue alcançar os benefícios. Porque a espiritualidade faz uma parte e nós fazemos a outra, como encarnados, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte, não pecar mais, né? Como agora a gente já entendeu. Então, vamos lá. Bem, e chegando ao nosso final, nós ilustramos com esta página do livro Pontos e Contos, do Espírito Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier. Nós trazemos aqui, para a nossa apreciação, o capítulo 35, que se chama Nas Palavras do Caminho. A gente vai falar em linhas gerais, quem se interessar pode ver, tem até na internet, tá? Bom, fala nesse capítulo que dois discípulos de Jesus, porque isso se passa após a desencarnação de Jesus, dois discípulos, Tiago e Matias. Tiago já um senhor, já idoso. Matias, ele era o sucessor
de Judas Iscariotes, porque eles eram os continuadores do colégio apostólico, né, do colégio do cristianismo, né, os continuadores do cristianismo, e eles dois, Tiago e Matias, eles estavam indo de Jerusalém para Betânia. E no caminho eles começaram a julgar, criticar Judas Iscariotes, dizendo que ele era um ingrato, né? Que ele tinha planejado tudo, que ele era uma vergonha para os seguidores de Jesus, que ele era o responsável pela tragédia que tinha acontecido com o mestre. Olha, falaram poucas e boas de Judas. Falaram tudo de mal dele, né? Inclusive vai falando que Pedro havia tentado esclarecê-los com relação a isso, né? Que Judas ele se equivocou, que ele não tinha intenção, que ele não sabia da dimensão que isso ia tomar, mas eles não aceitavam e estavam ali no caminho só julgando o Judas. Até que eles se deparam com um quadro, né? Uma coisa maravilhosa, uma luz que se aproximava, um quadro resplandecente. E aí, conforme foi se aproximando, eles reconheceram, era Jesus, era ele. E aí ele se aproxima dos dois, os dois se emocionam, se ajoelham perante o mestre. Aí Jesus os abençoa e permanece em silêncio. E até que Tiago, né, toma coragem e fala: mestre, o senhor não quer voltar conosco para Jerusalém para que o senhor possa nos trazer alguma orientação? E aí Jesus responde a Tiago: não, Tiago, não vou agora à cidade, sigo em missão de auxílio a Judas. Quando eles ouvem isso, eles ficam com muita vergonha. Eles que se intitulavam seguidores de Jesus estavam ali julgando, não perdoando Judas, e Jesus estava ali para ir em auxílio a ele. Nossa, aquilo foi demais para eles. E aí o que irmão X fala? Que Tiago, quando retorna à sua casa, já pega um pergaminho e escreve a sua primeira epístola. E nessa primeira epístola, ele vai falar justamente um dos versículos, mais especificamente, ele vai tocar nisso, na importância de nós cuidarmos do que falamos, cuidarmos da língua, que para sermos bons religiosos, nós precisamos cuidar do que falamos. E está justamente na primeira epístola de Tiago, no versículo 26. Também quem quiser conferir, é muito interessante. E irmão X associa um fato ao outro, tá certo? Então fica também de alerta para nós, né? Nós que somos seguidores de Jesus, que nós tenhamos mais misericórdia para com os erros dos nossos irmãos em humanidade. Então fica a mensagem para todos nós, né? Para todos nós. Nós deixamos essa mensagem final do Chico, né? Do Chico Xavier. Se me fosse permitido lhes dar um conselho, eu lhes diria: abstenhamos-nos de julgar a quem quer que seja. Por tudo isso que nós trouxemos aqui, não é? À luz da doutrina, à luz do Evangelho, essa mensagem, né? Encerra bem, né? Conclui, né? Traz a conclusão que nós precisamos justamente nos afastar de todo e qualquer julgamento, né? Então, meus irmãos, mais uma vez nós agradecemos, né? Muita paz a todos, agradecemos pela atenção de vocês, agradecemos mais uma vez a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, aos benfeitores amigos, por ter permitido, né, esse nosso encontro, né, por ter permitido essa oportunidade. Mais uma vez agradecemos e até uma próxima. Muito obrigada, viu? Graças a Deus.